presbítero Edson para orar pelo pastor Greco. Edson, vem aqui na frente. Amém? Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estamos muito alegres, né? Com esse culto maravilhoso das irmãs. Que maravilha, né? Como o pastor falou, sentimos muito ali a presença de Deus. Deus é bom. E agora o pastor Greg vai ministrar essa palavra. Tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração essa noite. Amém? É uma alegria muito grande receber o pastor Greg. Amém? Senhor Deus, maravilhoso, nesse momento nós queremos louvar o Senhor, ó Pai. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, ó Pai, de estar mais uma vez aqui na tua casa. Deus, para te louvar, exaltar o teu grande e poderoso nome, ó Pai. E agora, Deus, ouvir a tua palavra, que vai ser ministrada, Deus, pelo teu servo, pastor Gregory. Que o Senhor possa, Deus, através do teu filho, falar ao nosso coração, Deus, aquilo que precisamos de ouvir, ó Pai. Que nós possamos sair daqui com alegria, possamos sair daqui cheio da tua graça, ó Pai. Usa o teu filho, ó Pai, abençoa esse lugar, continua abençoando cada vida, cada família, abençoa, Deus, toda a programação dessa igreja. Nós oramos, agradecido ao Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Eu queria poder estar aqui nessa noite para deixar o pastor Márcio, meu pastor, por dar essa oportunidade de nós estarmos aqui. E estamos muito felizes no industrial. Deus tem feito grandes coisas. Aproveitar que é um relatório pequeno. Essa semana nós batizamos uma jovem que veio dos Estados Unidos para ser batizada. E nós fizemos aí um intensivo com ela de discipulado. Nós vimos ali a glória de Deus na sexta-feira, batizando essa jovem. Nós estamos aí iniciando o discipulado para mais ou menos os 6 a serem batizados também. E entre jovens e adultos e jovens. Então Deus tem feito grandes coisas. Eu tenho certeza que essa igreja tem orado muito por nós aí, pastor Márcio. Nós estamos felizes com Deus. Uma alegria voltar a essa igreja, aqui, que foi a minha adolescência, juventude, onde eu tomei a decisão de batizar aos 19 anos já. Tinha 19 anos, agora eu tenho certeza que eu preciso e eu quero batizar. Então, vivemos bons tempos aqui, depois partimos lá para a congregação do Eldorado, ficamos muitos anos ali com o tio, Camilo, o pastor Camilo na congregação. Depois atravessamos aí para a 13ª igreja e hoje Deus preparou para que eu pudesse voltar para a primeira igreja, a congregação do nosso Deus. Uma alegria muito grande poder estar aqui, agradecer a Deus pela vida dos irmãos e ver algumas pessoas, né? Meu amigo Paulo, que desde os tempos que estava aqui, do irmão Maurício, do Edson, e tantos outros que nós podemos falar, meu amigo Tiago, que é uma alegria nós estarmos aqui também. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 23. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, e muito alegre com o Senhor. Tenho certeza que o Senhor, através do Espírito Santo, falará ao seu coração. Nosso culto é individual. Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração preparado para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. A palavra dele é viva, eficaz, e ela fala aos nossos corações. Todos encontraram? João capítulo 19, a partir do versículo 23. Diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. Pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, os fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Até aí. Amém. Hoje é um culto especial às mulheres. Ontem nós tivemos um chá das mulheres também lá na igreja, maravilhoso. E nós sempre falamos lá, é interessante que para as mulheres nós sempre caprichamos mais, né, pastor? Sempre nós fazemos com mais alegria, nós vemos coisas mais vivas, nós vemos o quanto é bom cuidar das mulheres. E o mais interessante nesse texto é que quando nós olhamos aqui já a morte de Jesus, a maioria dos discípulos eles já haviam fugido quando os guardas prenderam Jesus. Nós vemos que Pedro negou Jesus 3 vezes,
Mas a mãe de Jesus e algumas mulheres, elas estavam aos pés da cruz. Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41 diz: e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e de José e Salomé, as quais o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Esse texto, falando sobre mulheres, falando sobre estar aos pés da cruz, mostra que Maria não estava sozinha aos pés da cruz de Jesus, mas ela estava junto com outras mulheres. E nós entendemos, olhando para isso, que eram mulheres compromissadas com a cruz. Eram mulheres que estavam compromissadas com o Evangelho e com Cristo Jesus. E nós talvez fazemos uma pergunta no dia de hoje, olhando para esse texto, olhando para essas mulheres que estavam com Jesus até o último momento, e que quando ele ressuscita, quem também chega lá são essas mulheres. Então nós perguntamos, quais são as mulheres então comprometidas com a obra de Deus no dia de hoje? E isso serve para nós também, homens, porque entendemos que todos nós estamos servindo ao mesmo Senhor. Mulheres comprometidas com a obra e com Cristo têm fidelidade ao Senhor. Mulheres que são comprometidas, elas têm fidelidade ao Senhor. Enquanto os homens fugiram, elas estavam lá aos pés da cruz de Jesus. A fé delas era tão forte, e às vezes eu fiquei me perguntando hoje à tarde: será que a minha fé seria suficiente para também morrer pela causa do Senhor? Eu olhando para mim e disse: Senhor, o Senhor, alguém me apontar uma arma na cabeça e diz: oh Jesus, ó, a morte eu digo, eu já estou com Cristo. Porque o que mais importa é estar com Ele. Glória a Deus. Eu cheguei a uma fase da minha vida que eu olhava para tudo e dizia para meus amigos, dizia: peraí, quantos anos será que nós não vivemos? 40, 50, 70, 90? Mas vai acabar. E para onde nós estaremos na eternidade? Eu dizia: será que tudo que eu fiz até hoje valeria a pena? E é tão interessante ainda falando sobre esse comprometimento. Em muitos velórios que nós vamos, em muitos lugares em que nós estamos, sempre lá nós vemos aquela frase do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E eu olhando para esse texto eu disse: mas qual foi o combate que eu combati? Qual foi a carreira que eu completei? Qual foi a fé que eu guardei? Muitos colocam isso, talvez pensando na vida da luta de todos os dias, né? Na vida lutada, naquela correria, combati o bom combate. Qual foi o bom combate que o apóstolo Paulo disse? O bom combate de Cristo. Qual foi a carreira que ele completou? Hebreus 12 é a carreira aquela que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E guardou a fé em quem? Em que ainda que esteja morto, viverá. Nós olhando para isso, Apocalipse 2:10, aí a palavra de Deus, o próprio Jesus diz para eles que alguns seriam lançados à prisão. Jesus diz que passariam por tribulações, mas nesse mesmo versículo ele diz: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. E nós olhando para isso, nós perguntamos de novo para nós: será que nós estamos dispostos a tomar a cruz e seguir Jesus diariamente? Seremos como essas mulheres que não deixaram Jesus, mas estiveram comprometidas até o fim. Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 23: se qualquer deseja vir após mim, ou seja, agora que crê e vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aquele que abandonou e deixou todas as coisas por Cristo, agora levanta. Quando passamos por esse momento de batida dessa semana, eu disse para ela: olha, a partir do momento que você vai às águas e você volta, você diz: a partir de agora o senhorio da minha vida é Jesus Cristo. É negar a si mesmo e seguir a Jesus. O próprio apóstolo Paulo estava disposto a tomar a cruz por Jesus. Esse mesmo Paulo que diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Viver é Cristo, morrer é lucro. Todas essas passagens lá em Atos 21:13, esse apóstolo Paulo também estava decidido a morrer por Jesus, a viver a causa de Jesus, ser comprometido com Ele. Ele diz lá no capítulo 21, versículo 13: o que você quer dizer com chorar e partir do coração? Pois eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E sabe o que é interessante? Eu escrevendo essas coisas,
Eu lembrei de uma história muito forte, de um testemunho de um homem que viveu até os seus 86 anos de vida, servindo ao Senhor até o último minuto. Policarpo de Esmirna, que hoje é atual da Turquia, no ano de 155, mais ou menos. Eles já estavam sendo perseguidos. E alguém, caguetou, dedurou onde estava Policarpo, numa fazenda. Interessante que os soldados chegaram lá onde ele estava, e Policarpo não foi. Ao invés disso, Policarpo convida os para é hospitaleiro com eles, dá de comer, dá de beber, e pediu a eles: deixe-lhes apenas orar uma hora com vocês, só uma hora. E aqueles homens permitem. A oração de Policarpo foi tão fervorosa, que acabou em 2 horas eles não perceberam. No final de todas essas coisas, os próprios soldados lamentaram por ter a participação na prisão de Policarpo, mas não havia o que fazer no procônsul. E eles continuam, e aí levam Policarpo diante do procônsul. O procônsul chega e diz: negue a esse Jesus, negue a esse Cristo, e viva em paz. Sabe o que Policarpo responde para ele? Diz: há 86 anos eu sirvo a esse, sou o seu servo e sirvo a esse Deus, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei o rei que me salvou? Como eu vou deixar se ele jamais me deixou em 86 anos? Não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Policarpo diante desses homens. E a história é longa. Eles continuam apertando Policarpo, dizendo: olha, tem feras lá fora, você entende isso? E ele diz: eu não deixo bom não. Você será lançado na fogueira, se isso te faz bem, faça o que quiser, mas Jesus eu não pego. E sabe o que acontece no fim das coisas? Os guardas pegam Policarpo, preparam ele para colocar no tronco, para prender os braços, amarrar, para prender com os pregos. Calmamente ele diz: deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado pelos pregos. Ou seja, ele não fugiria, ele estaria preso, ele estaria sendo queimado. Ele diz: apenas deixe-me em paz, porque aquele que vai permitir eu passar o fogo também estará comigo nesse momento. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Eles amarraram apenas as mãos deles para trás. Sabe o que Policarpo fez? Ele oferecia um salmo e um louvor ao Senhor de gratidão. Já diante da fogueira, Policarpo ofereceu esse salmo de louvor e agradecimento a Deus, porque ele estava morrendo pela causa de Cristo, comprometido com a cruz, comprometido com Jesus. E ali naquele momento eles acendem a fogueira, fogo pega e não queima Policarpo. Policarpo não é queimado, fogo pega, fogo esquenta. Olhando aquelas coisas, eles pegam o capataz e desfura ele na espada. Furaram até ele morrer, e o próprio sangue de Policarpo apaga aquele fogo. E ele morre. Sabe o que isso ensina para nós? Que lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, diz: a perseguição pode vir até nós, mas nada nos separa do amor de Cristo. O amor de Deus, de Cristo, que está através do nosso Jesus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor de Cristo. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada. Policarpo mostrou-se ser um homem comprometido com a cruz de Jesus. E mulheres como essas também estavam comprometidas com a cruz de Jesus. Se elas também seriam levadas como traidoras, não importava, mas elas estavam aos pés de Jesus. E o segundo ponto importante que nós vemos nessas mulheres são mulheres comprometidas. Elas têm intimidade com Deus. Elas possuem intimidade com o Senhor. E sabe o que é intimidade? A intimidade é um relacionamento pessoal profundo com o nosso Criador. Há algumas pessoas lá fora que dizem que a intimidade é uma porcaria. Depois que da intimidade, ele vem na minha casa, pega meu telefone, abre minha geladeira. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Mas a intimidade é terrível. Quando eu conheci a pessoa, era muito bacana. Depois da intimidade, não vai para casa, vai no meu quarto, deita na minha cama, vamos folgar, vem na cara do meu carro. É assim. Nós entendemos que pela intimidade é onde nós podemos conhecer o que é a natureza também de Deus. O seu amor, a sua graça, a sua bondade.
a sua voz, experimentar a presença de Deus em nós, nas nossas vidas diariamente. Isso é intimidade com Deus. Para desenvolver essa intimidade com Deus também é necessário dedicar tempo com Ele, através dos meios de graça, que é o que? Oração, meditação à palavra e muito mais, e adoração a Ele. Não tem condições de ter intimidade com Deus se não for pela oração, meditação à palavra e adoração a Ele. Não há possibilidade de caminharmos com um estrito relacionamento com Deus se não pela oração, meditação na palavra, comunhão, adoração. Sabe o que é interessante? Buscando lá no dicionário, ainda para aprofundar ainda mais a intimidade, lá está escrito estrita familiaridade, ou proximidade, ou amizade. Interessante que está aqui no meu texto, para depois me dizer, uma Bíblia que hoje o Salmo 91. O que diz o Salmo 91? Eu falei isso para algumas pessoas, de repente eles param e olham assim. Diz o mais importante do Salmo 91 não é do 2 para frente, é o capítulo 91, versículo 1. Diz em versículo 1. Todas aquelas promessas acompanham. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Aquelas promessas não é para qualquer um. Aquelas promessas é para quem habita nos esconderijos do Altíssimo. Muitos de nós já fizemos campanhas. Nós chegamos na casa de muitas pessoas que eu me lembro, principalmente antigamente, pastor, que tinha um negócio de ferro que colocava a Bíblia assim, né? E aí estava até amarelo a página de Salmo. Mas aquele que habita, e nós só habitamos em quem nós temos intimidade, comunhão, amizade, conhecimento. Ninguém habita no esconderijo do Altíssimo se não tiver comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. Essas mulheres estavam aos pés de Jesus porque elas tinham intimidade com Jesus. Salmo 91 tem promessas maravilhosas, mas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar com Ele, morar com Ele, conhecer a Ele, falar dele, ouvir o que Ele tem para falar, ouvir e seguir as palavras de Jesus. E na definição de intimidade nós temos também proximidade. Mas a proximidade não quer dizer necessariamente daqueles em que nós temos como proximidade, mas também pode estar distante de alguém em que estamos ao nosso lado. Quem é esse que está ao nosso lado? Onisciente, onipotente, onipresente? O próprio Deus. Além de tudo, Ele faz de nós tempo do Espírito Santo. Além de tudo, Ele desabra o nome com vocês. Agora a igreja não é essas paredes nem esses portões. Agora a igreja, quando fecha e vamos embora, ela está andando, ela está circulando. A igreja está em movimento. Fechou as portas, não é essa igreja que Jesus vai levar, é essa igreja. Nem a matéria vai, somente o Espírito. Tudo fica. O que importa é o nosso relacionamento com Deus. De confiança é a base para estabelecer uma intimidade com alguém. Quanto mais confiamos em Deus, mais próximo é o nosso relacionamento. É interessante que falar de confiança e de proximidade, às vezes é tão difícil, né, entregar na mão de Deus e confiar. Eu digo por mim, passei muito tempo assim, mas de uns anos para cá eu aprendi a confiar no Senhor verdadeiramente. Me lembro de 2021, 2022, até o meio de 2022, eu e minha esposa, eu acredito, pastor, que Deus estava moldando para assumir lá o industrial, muitas dificuldades, muitas lutas. Eu dizia, Senhor, quando eu saio de um cai no outro. Mas um dia eu sempre fui muito elétrico, agitado. Os meninos falam que eu sou 380, que é pouco. E aí, de repente, eu falei, as coisas da pandemia, eu fico com uma série de coisas desde 2020. Aí minha esposa passou a olhar para mim e disse assim, você está bem, tranquilo? Qual é o plano B? Espera um tempo. Continua no plano até o último dia. Se Deus não fizer, aí nós vamos pensar na outra coisa que Ele vai querer. Sabe o que acontecia? Estava no último dia. Deus nunca nos envergonhou. Passava por cada circunstância a ponto de chorar com Deus. Eu sempre dizia que está na minha vida hoje é Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Que tem como o Senhor falou, como que eu posso dar ao Senhor? Por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Só posso mesmo dar graça ao Senhor, porque até me amar, Ele me amou, me chamou pelo nome, te chamou pelo nome, porque se dependesse de nós, nós não íamos, e agora nós precisamos ter o que?
a comunhão e a intimidade com Deus. A confiança em Deus também passa pelo teste da confiança e estabelecer uma intimidade com o próprio Deus. É difícil às vezes esperar, porque somos humanos. Deus sabe as nossas fraquezas. Por isso, meus irmãos, Deus escuta. Não é assim? Essas mulheres, elas tinham um nível de intimidade com Cristo que as levou aos pés da cruz. Glória a Jesus. O salmista no Salmo 73, ele vai dizer: mas quanto a mim, a proximidade de Deus é o meu bem. Fiz do Senhor Deus o meu refúgio para contar as tuas obras. Mulheres comprometidas aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Ele diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Eu me lembro que uma certa vez eu cantei uma canção em um lugar. És Deus de perto e não de longe. Muito irmão chegou. Não, isso aí. É Deus de perto e Deus de longe. Parem com princípios. Não. Ele sempre foi Deus de perto. Clama a mim e Ele responderá. Ele nunca foi Deus de longe. Quem está longe é o nosso coração. Mas quando nós invocamos Ele vem. Quando nós clamamos a Deus, Ele responde. Ele nunca está longe, Ele sempre está perto. Ele nos conhece de dentro para fora. Você olha para mim, talvez você tenha um rótulo de mim, talvez você pense muitas coisas de mim, e talvez eu possa transparecer o que você quer pensar, mas Ele me conhece de dentro para fora. Nada está oculto nos olhos de Deus. É assim que nós vivemos. Deus nos conhece bem. É assim que Ele diz lá em Mateus 10:30, que Ele vai dizer: enquanto a vós outros, até o cabelo, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus nos conhece, Ele nos escolheu, Ele nos criou. Nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus. Precisamos viver essa vida com Deus. Devemos conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas de estar com Ele. No último capítulo de Jó, capítulo 42, Jó vai dizer aqui para Deus, depois de todas as respostas de Deus, e Deus se põe no Jó. Ele diz: antes eu te conheci de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. E ele ainda diz: por isso eu me abomino, me arrependo no Pai das cinzas. Porque eu fui falar com o próprio Deus. Andar com Deus é conhecer a Deus mesmo em tribulações, mesmo em dificuldades. Ter intimidade com Deus é saber que o amanhã pertence a Ele, e que a misericórdia dele se renova toda manhã. Grande é o seu amor, grande é o seu poder, que não servimos a qualquer Deus, mas o Deus que é do céu e da terra, que tem cuidado de nós. Intimidade também requer que nós façamos tempos juntos com Ele. 1 Pedro, nós estamos lá fazendo uma série de 1 Pedro. Eu me lembrei desse texto maravilhoso. Ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Pedro está dizendo: busque ao Senhor ardentemente, que esse desejo esteja no seu coração ardentemente, para que você possa o quê? Pegar o alimento sólido, o crescimento para a salvação, para o reino dos céus. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque nós temos um Deus. Nós temos a firme esperança de que estamos reunidos para depois estarmos com Ele. A nossa esperança é que Ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. A igreja de Cristo está reunida nesse momento, esperando o quê? Falando de Cristo, esperando por Ele, com a esperança nele. Precisamos ter intimidade com Deus, precisamos estar com Deus. E lá em Efésios capítulo 5, 14 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Precisamos remir o tempo, precisamos ressarcir o tempo, recuperar o tempo, resgatar o tempo, porque os dias são maus. Como temos vivido a nossa intimidade com Deus? Sabe o que é interessante? Que nós vemos em muitos lugares que a palavra de Deus, infelizmente, hoje traz alegria nos corações, enquanto na verdade precisa trazer confronto, precisa trazer nele a necessidade de reconhecer quem nós somos e quem Ele é. A minha amiga se aqui um texto maravilhoso. Jesus taca palavras duras e o povo olha. Os discípulos ficam lá. Jesus pergunta: e vocês?
iremos nós? Só temos palavra de vida eterna. Aleluia, nós não iremos. Nós não temos onde ir, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não há como fugir disso. O terceiro ponto e último, mulheres comprometidas também agora ensinam, porque têm intimidade com Deus, porque estão aos pés da cruz, e elas agora são o quê? São facilitadoras do Evangelho. Elas dissipam, levam o Evangelho de Cristo da verdade, da santidade. Charles Spurgeon traz um texto interessante, uma certa vez ele diz: e quão belamente pode uma mulher cristã idosa, e no idosa que você transfere para experiente, não era bem esse o texto, mas ele transfere querendo dizer de mulher mais experiente, por seu exemplo bondoso, ser professora de coisas boas. Não há visão mais encantadora debaixo do céu, penso eu, do que uma senhora cristã idosa, cujas palavras e cuja vida inteira são tais que se tornam o Evangelho de Cristo. E olha para as mulheres da congregação da igreja e diz: quão maravilhoso é essas professoras de coisas boas, de coisas novas. Ele está dizendo somente no Evangelho. Ensinar o que Deus chama de bom, o que Deus chama de maravilhoso, e o que Deus chama de bom, a sua palavra, porque fala dele, revela ele através das Escrituras. E é tão interessante que Tito, ele não deveria ensinar as mulheres, mas outras mulheres sim. Ele diz lá em Tito 2: quantas mulheres mais idosas e de novo, mude para experiente, semelhante que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, professores do bem, ensinam a verdade, o Evangelho, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos seus filhos. A mulher mais velha ou mais experiente, se você quiser levar assim, precisa estar junto de outras mulheres. Você tem experiência e intimidade com Deus, você precisa estar junto com outras. E é tão interessante porque mulher não sabe conversar com mulher, né, pastor? Eu fiquei aqui um tempo ali sentado, o bandeirinho apertando para mim, aí minha esposa chega: você vai cantar? Eu choro lá com as coisas no microfone. E a mulher sabe conversar com a mulher. O homem com a mulher quer ouvir a palavra da minha casa assim, de joelho, que vai dar aqui, não é? Tá bom? Beleza, eu vou fazer. Nós entendemos assim. E assim mesmo, a mulher mais experiente, ela precisa ensinar a jovem também o caminho, porque ela entende de muito mais coisas do que talvez o homem, e Tito entendia sobre isso, e isso é louvável e maravilhoso aos olhos do Senhor. Isso é bondade, maravilha da graça do Senhor. Admoestar, restaurar os sentidos, treinar, ensinar. Isso são palavras em que vocês, mulheres, que conhecem a verdade, precisam levar e ensinar as maravilhosas, aqueles que estão caminhando. E eu te pergunto sobre isso que o Tico falou. Precisamos da instrução de Deus hoje em relação a gênero, a paz, a coisas que acabam em cada um. Ele deixa claro: ame os seus maridos, ame os seus filhos. Observe que ele diz: não ame suas carreiras, não ame sua própria vida. E os maridos nós já temos lá. É uma coisa muito dura e difícil, né, pastor? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como ele amou a igreja? Como ele amou a igreja? A ponto de morrer na cruz. A dar a sua própria vida por nós. Isso é maravilhoso. Para nós encerrarmos aqui, porque o tempo já se foi muito, pastor. Entender que estar aos pés da cruz, ter intimidade com Deus, ensinar os outros, porque essa é a nossa missão. Quando aceitamos a Cristo, ela já vem com uma missão: vinde por todo, pregar o Evangelho a toda criatura. Era ninguém mais do que sabe, pastor, vinde por todo mundo. Deixa a missão África, né? Essa África, para de morte, lugar mais difícil. Mas a missão começa na minha casa, com os meus amigos, no meu vizinho, no meu trabalho. A missão começa pela nossa vida. A morte de Policarpo nos lembra, sabe o quê? Que o Espírito nos capacita a permanecermos firmes até o fim. Policarpo não foi pela sua própria vontade, mas ele foi porque ele estava aos pés da cruz. Ele disse: por esse Cristo vale a pena, porque ainda hoje estarei com ele para a Sabe o que interessa, homens e mulheres, agora falando para todos,
quando sobrecarregados pelas tentações, esgotados por quantas dificuldades, por tantas tribulações, nós devemos nos recordar da palavra do pastor, do bispo Policarpo. Ele diz: deixem-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará forças para permanecer firmes na fogueira. Aquele que me dá força para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira. Se é por ele, eu estarei aqui até a morte, mas se ele não quiser também, ele me livrará. E Deus tem isso para nós. E nós vencendo toda essa nossa caminhada, dizendo: Maranata, para vencer Jesus, a nossa esperança nele, nós vamos contemplar Deus face a face. Contemplaremos a glória de Cristo Jesus. Aos pés da cruz alcançaremos a glorificação, um corpo de glória no céu. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam eles também comigo. Esses aqui me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus também. A casa de meu Pai, muitas moradas. Se esse não fosse um dia, ele vai para um lugar, para onde ele esteja, nós estaremos também. Sendo glorificado por Cristo, nos tornamos herdeiros e cordeiros por Cristo Jesus, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e agora somos filhos e também herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, e essa é a nossa esperança. É por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Nós não saímos da nossa casa para completar um dia da semana, nós saímos porque nós viemos juntos adorar a Deus, pensando que lá no céu que nós seremos glorificados e não aqui. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Glória a Deus. Esteja aos pés da cruz, tenha intimidade com Deus, sabendo que o seu galardão, a sua herança não é aqui, vai dar para o céu. Glória a Jesus. Eu queria terminar que você abrisse sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22. Estive alguns dias lá na missa, tivemos nossas palavras abençoadas lá do pastor. Apocalipse capítulo 7 e 22 é volta a nossa memória, a nossa esperança. Nós vamos ler o versículo 1 a 5, depois 12 a 17. Porque nós estaremos reinando com Ele para todo sempre. Para aquele que ama e pratica a sua justiça. E essas promessas maravilhosas são para aqueles que esperam o Senhor. Eu queria que você abrisse Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, o último capítulo e o último versículo. Versículo 1. Capítulo 22, versículo 1 de 1 a 5. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura do povo. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e o Cordeiro de Deus, e os seus servos servirão. Contemplaram a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 12: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem... O Espírito e a noiva dizem... Aquele que ouve, diga... Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que vocês colocassem de nessa noite. Essa promessa é para aqueles que estão aos pés da cruz.
para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Muitos procuram o céu na terra, mas a terra está cada vez em declínio, porque cada vez mais aponta o céu. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça. Gratuito. Queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Aquele que quiser beber, receba de graça. Fomos comprados por um alto preço de sangue de Deus. O Senhor levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele, sobre os sapatos. O Senhor traz perdão gratuito. Ele tira toda a divisão. Diz que agora o véu do tempo se rasgou e nós temos acesso a Ele livremente. Quando você fecha os seus olhos e você ora a Deus, Ele te ouve. Você é um santuário vivo, Senhor. Venha, receba de graça a água da vida que Ele mesmo deu. Estávamos condenados ao inferno. Estávamos condenados à morte eterna. Mas através de Cristo Jesus nós temos acesso ao caminho vivo para o céu de glória. Que você nessa semana, nesse dia, que você possa ter mais comunhão com o Senhor. Para que você possa entrar pelas portas. Para que você tenha direito à árvore da vida. Que você entre na cidade do Senhor pelas portas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos. Que você orasse ao Senhor nessa noite. O que nós viemos fazer aqui individual é você e Deus. Eu não posso adorar por você. Eu não posso orar por você. Mas você pode interceder ao Senhor. Senhor, nessa noite nós te damos graça. Nós te louvamos porque a tua graça é infinita. Porque o teu amor é maravilhoso. Porque se não fosse a tua graça, o teu amor, Senhor, não estaríamos aqui. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe das nossas dificuldades. O Senhor sabe, Pai, quantas tribulações enfrentamos nesse mundo. Mas, Senhor, nós temos a promessa que o Senhor estaria conosco até o fim. Nos ensina, Senhor, a ter comunhão com o Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais confiar nesse Deus poderoso. Senhor, ensina-nos, Senhor, a não desamparar, Senhor, estar, mas confiar no Senhor dia após dia. Porque nós queremos continuar, Senhor, bebendo dessa água da vida, essa água, Senhor, que quem bebe jamais tem sede. Esse Deus, Senhor, que é o pão da vida e quem participa jamais terá fome. Porque nós sabemos que o nosso galardão está no céu, no Senhor, que é nessa terra. Obrigado pela tua palavra. Senhor, que nessa noite teu Espírito Santo testifique no coração de cada um neste lugar. Senhor, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Senhor, que nossa luz possa brilhar cada dia mais, a luz do Senhor sobre nós. Porque nós temos esse tesouro no vaso de barro que somos nós. E esse tesouro que é o Senhor, que habita em mim e habita no teu povo, na tua igreja. Senhor, que o teu Espírito Santo continue a encher a tua igreja cada dia mais de poder, de glória, de graça. E que nós possamos, Senhor, viver em comunhão com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, essa noite, por essa vida. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E que as tuas mãos, Senhor, estejam sobre nós. É o que nós te pedimos, louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, perdoe os minutinhos. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais essa vida. Nós contamos muito, eu e a esposa, com a oração dos irmãos. E que pode ser assim, não sei se pode. Quero já passar aqui para o pastor. Que os irmãos continuem orando por nós. Nós estamos aí permanecendo firmes, confiando na graça do Senhor. Deus tem sido bom para nós. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar a Deus agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, irmãos. Amém? Estamos caminhando para o final do nosso culto. Vamos fazer a oferta, depois os avisos. E já vamos então fazer o encerramento. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. Assim é mais fácil nós ofertarmos ao Senhor Jesus. E o hino que nós vamos cantar diz: sobre tua vida, irmão, vou profetizar. Nesta hora nós vamos profetizar para o nosso irmão. Nenhuma maldição vai alcançar nossa
Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos cantando e abençoando o nosso irmão. Tá estendendo as mãos sobre a vida dele. Se você quiser sair também do seu lugar, pode sair, pode dizer para o irmão uma bênção na vida dele. Vamos profetizar. Glória a Jesus. Não vou calar meus olhos, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus olhos, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida não vou profetizar nenhuma maldição te alcançará. Sobre sua vida não vou profetizar nenhuma maldição te Eu quero orar pelo pastor Grego e pela Daniele, amém? Nós queremos abraçar vocês, queremos levantar um clamor por vocês. Falamos um pouquinho sobre eles na escola dominical, eles têm um sonho, têm um projeto, amém? Que é o bebê, né? Estão fazendo tratamento para isso, amém? E querem a bênção de Deus. Nós, como igreja, queremos abençoar eles, amém? E virão quantos bebês o Senhor quiser ver, né, Grego? Como você falou para mim, né? Quantos quiserem, amém? Não tem número não, né? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar por eles.
Amém? Vem cá, Gregory e Dani. Amém? Graças a Deus, aleluias. Eu queria convidar umas irmãs aqui, quem sabe a esposa dos presbíteros, né, para abraçar a Daniela aqui, quem sabe colocar a mão sobre o ventre dela, amém? Os presbíteros, vamos abraçar o Gregory aqui, vamos levantar um caminho deles, irmãos. Quantos creem no milagre de Deus, amém? Inventando, né? Para que essa causa se realize, nós acreditamos nisso, acreditamos que Deus vai abençoar, amém? Graças a Deus. Vamos abraçar aqui a Dani, amém? Vamos profetizar sobre a vida deles, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus, amém? Eu vou pedir lá no banco, amém? Os irmãos estenderem as mãos aqui, nós vamos orar com o presbítero Ariovaldo agora, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus, aleluia, Jesus, amém, Jesus, oh Deus, Jesus do céu. Clamamos por essas crianças. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Jesus casado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar encerrando o nosso culto. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Levanta a mão em direção à sua casa. Nós vamos apresentar agora os enfermos diante do Senhor. Amém? Filha da irmã Maria José que vem lutando. Se você tem uma pessoa que está lutando contra a enfermidade, amém, nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti por este culto. Nós estamos aos pés da cruz, Senhor, como foi pregado, e nós confiamos no Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor realizou neste lugar. Obrigado pelo louvor, obrigado pelas ofertas, obrigado pela presença de cada irmão aqui, Senhor. Ó Pai, agora a nossa oração é para apresentar ao Senhor aqueles que aqui não estão, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, mas aqueles que também não podem estar aqui por causa das suas enfermidades, Senhor. Por isso visita-nos, ó Pai. Apresentamos a Deus a vida da filha da irmã Maria José diante do Senhor. Meu Deus, apresentamos a vida do Nilton diante de Ti. Ó Deus, apresentamos os enfermos, todos aqueles, ó Deus, ainda que não mencionamos nomes, mas que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa abençoá-los, a restauração da saúde da irmã Isabel, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a Tua igreja, ó Pai. Abençoa, Deus, as nossas casas, as nossas famílias, abençoa a nossa semana, Senhor. Ó Deus, nos dê a graça, nos dê a bênção do Senhor, seja conosco, ó Pai. Oramos a Ti, ó Pai, céus da bênção, oramos no nome de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, que os dons do Espírito Santo, irmãos, estejam conosco e com toda a igreja do Senhor hoje para todo sempre. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Está concluído o nosso culto em nome de Jesus.